Olá! A aula de hoje iremos falar sobre gerenciamento, mais especificamente o gerenciamento dentro do contexto enfermagem. Bom, como visto nas aulas anteriores, o gerente é o quê? É um líder, né? E no contexto enfermagem, nós temos aí como líder o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro, ele é o gerente dentro aí desse contexto da enfermagem, né? Atuando aí em diversas funções e situações, sendo ele o responsável pelaquela unidade, né? Também atuando como um direcionador de sua equipe, né? Então, de certa forma, ele acaba fazendo trabalhos concomitantes, tá? Então, dentro desse contexto geral, resumidamente falando, para dizer, né, qual que é exatamente a função de um gerente da enfermagem, um gerente enfermeiro no caso, podemos falar que ele atua e desenvolve distintas funções que tem como intuito funções dentro do contexto do cuidar, dentro do contexto da educação e do próprio gerenciamento. Ah, mas de qual forma? O que seria essa atuação desse gerente dentro desse contexto do processo de cuidar? Então, nesse caso, seria nada mais e nada menos do que a função da enfermagem, né? Que é atuar e cuidar e suprir as necessidades do seu paciente, né? Então, da saúde daquele ser humano, né? O processo de educar, a função que cabe a ele, né? Que tem como esse objetivo, né? Que é educar, nada mais é que conscientizar a sua equipe, conscientizar os seus pacientes, né? Então, de forma individual ou coletiva, assuntos dentro da saúde, né? Sendo assuntos de prevenção, né? De cuidado, enfim. A partir do momento que aquele enfermeiro está orientando, repassando informações, ou até mesmo trabalhando em cima de um treinamento, ele está atuando aí no processo de educação. E por último aqui, que seria o processo gerencial em si, que esse nada é uma função que é literalmente privativa do enfermeiro, então não é uma função que pode ser repassada para algum subordinado, né? E que tem que organizar tudo, né? Então, organizar o trabalho da sua equipe, organizar o seu setor, organizar os materiais que vão ser utilizados pela sua equipe. Então, de certa forma, a palavra organização é uma palavra muito forte, muito importante para aquele que atua com uma função de gerente. Tomada de decisão, né? Tomada de decisão é uma situação muito bem específica e muito importante, né? Então, dentro de várias situações, não só apenas dentro da enfermagem, ou situações dentro da enfermagem, hospital, enfim, o indivíduo ele deve tomar uma decisão, né? Então, de certa forma, a pessoa que assume essa função de tomar a decisão, ela deve ter algumas prioridades, algumas escolhas que nós vamos entender aqui nesse tópico, né? Então, o tomador de decisão, vamos dizer assim,
ele deve ser uma pessoa consciente, ele deve entender do assunto, obviamente, para que ele possa tomar a decisão correta, né? Então, possui diversas situações que envolve que necessita de tomar decisões, né? Algumas situações está diretamente relacionada com situações pessoais ou profissionais, com o cliente, com família. Então, como eu falei anteriormente, né? Então, tomar decisões pode ser algo que pessoas, de modo geral, não precisa ser um gerente, enfim, que vai, algum momento da sua vida, algum momento do seu dia, ele vai precisar tomar essa decisão. Então, assim, dentro do contexto de enfermagem, vamos falar um pouquinho aí do enfermeiro, ele acaba sendo, dentro da equipe, o tomador de algumas decisões, né? E para que ele faça essa tomada de decisão corretamente, como nós falamos aí anteriormente, ele precisa entender do assunto, né? Então, ter um conhecimento, né? Para que assim ele possa esclarecer, né? E avaliar aquele problema que surgiu ali para que ele possa tomar a decisão de uma forma mais clara, né? E assim ele acaba tendo que separar, né, e diluir aquele problema em vários fatores para que ele possa colocar como prioridade e, de certa forma, tomar a decisão e optar pela solução mais adequada naquele momento, né? Então, vamos falar, né, de modo geral aí, resumindo. Então, um tomador de decisão, para qualquer for o assunto, né? Ele precisa entender daquele assunto, ele precisa saber o porquê e da onde surgiu aquele problema, para que assim ele consiga o quê? Fracionar as possíveis soluções e fazer a escolha da solução mais coerente, mais adequada naquele momento. Então, resumidamente, é isso, né? Em cima aí desse assunto aí de tomador de decisão. Então, assim, numa situação onde se necessita de uma pessoa para que aquela pessoa tome a decisão correta, nós vamos ter alguns fatores envolvidos. Obviamente que é o próprio tomador de decisão, que, como eu disse, é aquela pessoa que vai fazer, né, que vai assumir esse papel. Mas por que aquela pessoa? Porque, de certa forma, é uma pessoa preparada, uma pessoa que entende do assunto, né? Outro fator, que seria o que? O objetivo, né? Então, para que existe um problema, né? Existe um problema e esse problema tem que ser resolvido. E para resolver esse problema, precisa se fazer algumas escolhas, né? Tomar algumas decisões. No intuito do quê? De um objetivo, que obviamente é o quê? Sanar e resolver aquele problema, qualquer que seja, né? Outro fator seria o que? As preferências, né? Então, mediante o conhecimento daquele tomador de decisões, mediante ao que ele encontra aí como prioridade e encontra aí a situação mais adequada para aquele momento, então ele vai fazer o quê? Ele vai ter algumas preferências, mediante, como eu disse, aquela situação no momento, né? O outro fator seria a estratégia, né? Então, para que ele alcance um objetivo, ele vai escolher a sua preferência e vai desenvolver estratégias para que alcance aí o objetivo que ele traçou. Como eu falei anteriormente, o objetivo vai ser o quê? Sanar aquele problema que está ali no seu colo, vamos dizer assim, né? A situação vai ser o que ele tiver
passando ali naquele momento. Então, por exemplo, eu posso ter um problema onde eu tenho que resolver com poucos recursos financeiros, ou eu tenho que resolver aquele problema com pouca demanda de pessoal, né? Então, a situação que você tá ali naquele momento, aquilo que você vai ter que pôr na balança, né? Pode ser que a situação não seja favorável para uma das suas melhores preferências para resolver aquele problema. Então, o que acontece? Vai ter que adaptar aquela sua preferência porque a situação naquele momento não permite. E o resultado é o quê? A consequência de tudo isso que ele traçou. Se o resultado for satisfatório e ele alcança o seu objetivo, ok, perfeito, mas nem sempre o resultado é aquele que a gente espera, né? Então, resumindo aí, né, nesse assunto aí de tomar decisão, a gente observa que não é uma coisa tão fácil. No nosso dia a dia aqui mesmo, eu tenho certeza que vocês, como a grande maioria aqui, são alunas, né? Dentro da sua casa, você acaba tendo que tomar decisões, como por exemplo, o que eu vou fazer de mistura de janta para a minha família hoje? Ah, mas eu tenho apenas 20 minutos para fazer essa janta, então não posso fazer um prato muito bem elaborado. A minha preferência seria um prato bem elaborado, porém eu tenho pouco tempo. Então esse pouco tempo a gente poderia colocar o quê? A situação, né? O prato elaborado seria a minha preferência, né? Então o que eu preciso fazer? Colocar ali à disposição outras preferências. Então, eu vou fazer um macarrão, por exemplo, né? O macarrão é mais fácil, é rápido, né? O resultado é o quê? É ter uma refeição, né? O objetivo é ter uma refeição digna, gostosa no meu jantar. Fiz, coloquei, preparei. Tive um bom resultado? Teve lá uma boa refeição no meu jantar? Sim, ok. Olha, não teve, não ficou bom, não ficou gostoso e demorou mais tempo que eu esperei. Então, quer dizer, a estratégia que eu tracei não foi legal porque o resultado não foi legal, não alcancei o meu objetivo, né? Então, assim, é algo que a gente faz instintivamente, mas se você pôr na ponta do lápis, de certa forma, todos esses fatores estavam envolvidos ali numa simples escolha do prato da refeição aí do seu jantar, né? Então, para um tomador de decisão, né? Resumindo aí, ele é um indivíduo que alinha os objetivos a serem alcançados, é uma pessoa que possui conhecimento naquele assunto, porque se ele não tem conhecimento, obviamente que ele não vai ser a pessoa designada a tomar aquela decisão, ok? Ele vai ter as suas preferências pessoais. Por que ele tem as suas preferências? Porque ele conhece do assunto, né? Se ele conhece do assunto, ele sabe o que é bom, o que é mais ou menos e o que é ruim, ok? Vai seguir e vai alinhar estratégias para ele alcançar o seu objetivo, né? Conforme o que? As estratégias vai ser mediante o que ele tem ali, o que ele pode fazer naquele momento, né? No intuito o quê? De buscar a solução para aquele problema que está ali em sua frente. Então, basicamente, esse aí é a definição do tomador de decisões. Aqui, numa forma ainda mais detalhada, né, do processo decisório, né? Então, aqui eu tenho a definição do problema, o que é o problema? Eu vou colher os dados, registros, eu vou descrever detalhadamente esse problema, né? Vou analisar todos os dados desse problema e a partir daí vou alinhar soluções, vou definir as soluções, opções de soluções para resolver esse problema. Analisei essas soluções,
eu vou fazer a escolha da opção mais viável para aquele problema. Vou colocar em prática o que eu escolhi, né? A forma que eu escolhi para resolver aquele problema, vou colocar em prática. Coloquei em prática, vamos fazer o que no próximo critério, no próximo item? Avaliar. Avaliar por quê? Por que a gente avalia tudo que a gente faz? Para saber se foi satisfatório, se realmente aquele problema foi solucionado. Então, basicamente aqui, fases do processo decisório está muito bem explicado nesses 6 segmentos: definição do problema, coleta dos dados, analisar esses dados. A partir daí, eu vou ter conteúdo suficiente para colocar opções e formas de solucionar esse problema. Coloquei aqui, viu o que vai ser viável para aquela situação, para aquele momento? Vou escolhi, vamos resolver dessa forma. Essa forma vai ser ok mediante o que a gente tem aqui. Coloquei na prática, coloquei a situação ali para ser resolvida, após avaliar para ver se realmente foi resolvido. Dentro da enfermagem, alguns de vocês podem estar até já trabalhando dentro aí da profissão, né, e como auxiliar de enfermagem. E a gente observa que tudo que a gente vem falando de administração, organização, isso é muito evidente dentro da assistência de enfermagem, né? Nós precisamos de planejamento para cuidar do paciente, nós precisamos de planejamento para saber os recursos, né, de materiais que nós temos, se ele vai ser suficiente para todo o meu plantão daquela minha equipe, né? Então, o planejamento ele é muito eficiente e dentro da nossa área aí nós conseguimos enxergar isso muito perfeitamente, né? Então, a partir do momento que o enfermeiro ele elabora um SAI, por exemplo, ali é um planejamento, né? Então, ali foi planejado como deve ser o cuidado daquele paciente para que o enfermeiro consiga fazer aquele planejamento. Ele coletou os dados, as problemáticas daquele paciente, né? Traçou metas e objetivos para aquele paciente e criou as estratégias, que nada mais é o quê? Que os cuidados, né? Que ele assume parte deles, o que cabe a ele, né? O que é função específica do enfermeiro e designa a equipe, aos auxiliares e técnicos, né? Então, a gente consegue enxergar isso perfeitamente, tá? Então, aqui só para a gente tá finalizando. Então, o planejamento de assistência de enfermagem sempre deve conter a sistematização com a obrigatoriedade da permanência de enfermeiro em todos os setores e plantões durante todo o horário de funcionamento, de acordo com o regulamento, e obedecendo sempre que possível a quantidade adequada de colaboradores, que seria a quantidade de enfermeiros, de técnicos e auxiliares, que será assunto da próxima aula, que nós vamos falar sobre cálculo de dimensionamento de pessoal, que seria o quê? Para aquele tanto de paciente, com aquela complexidade de assistência, quantos profissionais nós devemos ter, né, para atender de forma satisfatória ali o nosso cliente, ok?